Oi, Mavi! Oi, Bruna! Menina, tu lembra? 2018, escama só de peixe. Uai! Bem-vindos ao terceiro episódio. 2018, o ano da Copa do Mundo na Rússia, da greve dos caminhoneiros e do movimento Ele Não. Bruna, me conta, como é que estava em 2018? Lembrando de forma geral, o que mais te marcou nesse ano? Mavi, tantas coisas marcantes em 2018. Entre tristezas e alegrias, uma das coisas que mais me marcou foi, sem dúvida, o crescimento do brega funk. Nossa, eu amava, inclusive dancei muito ao som dela, que dá nome a esse episódio, MC Loma, que foi, assim, o hit do ano, trazendo essa música e esse meme envolvimento, né, com as gêmeas lacração, trazendo vários jargão, como escama só de peixe, Sebrútios, que dominou, né, as escolas e as redes sociais. Foi um dos últimos hitões, assim, de carnaval que a gente teve, que foi realmente muito babadeiro. E aí, aproveitando que eu citei que uma das coisas que mais me marcou foi essa música, a gente pode entrar no tópico de músicas famosas que hitaram em 2018. Tiveram muitas músicas, Bruna. Tiveram muitas músicas, mas antes de eu falar aqui as músicas que eu selecionei para contar para vocês, eu quero saber qual foi a tua música mais ouvida de 2018. Nessa época tu devia ter o quê? Uns 13, 12 anos? Então, como é que era o teu gosto musical nessa época? Em 2018, já dando um spoiler do nosso episódio, eu era fanática por K-pop, então minha playlist completa era só grupos coreanos, então podemos citar Twice, BTS, Seventeen. Foi numa época assim que eu estava muito apaixonada pela cultura coreana, então minha playlist era só isso. Por mais que eu também escutasse o brega funk, meu coração era 100% do BTS. Nossa, eu lembro que eu tinha algumas amigas que eram muito fãs e eu acho que, apesar do BTS ter nascido antes de 2017, essa caminhada de 2017 para 2018 foi muito impactante na carreira deles. Eles ficaram muito famosos por aqui no Brasil. Sim, eu conheci o BTS, eles estavam... Eu conheci no finalzinho de 2017, então 2018 era aquele auge de quero encontrar o meu coreano, mas enfim. As Maria Hashi. E aí, entrando na parte de músicas, eu já coloquei aqui no início uma que eu amo, escuto até hoje, da diva maravilhosa Pablo Vittar, Amor de Quem? De Kenga. Eu amo essa música, embala muito todas as vezes que eu quero me mexer, me divertir. Ainda nos hits, temos a diva, continuando aqui no ranking, com Problema Seu. Problema Seu. Aí, ainda no funk, nessa coisa mais vamos mexer a raba, temos Parado no Bailão. Parado no bailão. Oh, no bailão, ela com o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Eu, parado no bailão. Muito boa. E aí a gente tem aqui um pouquinho no sertanejo, Apelido Carinhoso, Largado das Traças. Eu sofria com essa música, Largado das Traças, eu amava. Tu sofria com quem, Bruna? Eu fingia, mas que eu estava sofrendo pra poder sentir a letra da música. Tô bebendo esse fogo, ela me chamava, e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê. não é Corta para a Bruna com 13 anos, escutando essas músicas, sofrendo. Tinha 12. 12. Não era 13, não. Aí a gente continuando nessa parte de sofrência, tem Romance com Safadeza, que essa música, depois de um tempo, eu fui entender
um pouco mais a letra depois de grande. E aí eu vi que era realmente um romance com safadeza. A gente teve Isa, que fez muito sucesso com Dona de Mim. Sim. Essa música, até hoje, as pessoas usam como uma forma de força e empoderamento, né? É, feminino. A gente também teve Melim. Gente, Gente. Melim. Melim é o hit até hoje. Eu que sou uma pessoa que trabalha com casais, com casamento. Melim, às vezes, assim, passam anos e eles continuam na playlist de músicas de casamentos, assim, mais utilizadas tanto para entrada de cortejo, quanto para casal em si mesmo. Foram músicas bem marcantes, né? Hoje em dia, Melim se tornou até um clichê quando vai se falar sobre eventos, né? Exato. E tudo mais. E eu tenho uma história muito íntima com Melim. Conte. Eu não era fã em 2018, mas eu conheci eles em 2018 e me tornei muito fã em 2019. E essa minha fanaticidade, meu fanatismo foi até 2020. Que eu juntei, fiz brechó, fui encontrar eles em aeroporto, não encontrei. Mas eu tive. Caramba, fã de verdade. Eu tive fan page. Eu entrei em grupos, eu conheci várias pessoas, inclusive amigos virtuais, que eu conheci pessoalmente por conta da banda. Caramba, Eu Bruna. sempre respondi stories, respondia comentários, e eu fui já respondida pelos 3. Eu tenho um livro do pai deles, que ele me enviou com autógrafo. E eu tenho uma história muito forte com o Melim, e hoje em dia a banda não existe mais. Ai, é uma pena, né? Mas eu não sabia desse seu lado, viu, Bru? Eu era super fã. E foi aí que eu comecei e também deixei de ser fã das coisas, porque é um saco. Você não tem dinheiro, você não consegue acompanhar. É horrível. Hoje em dia só escuta, né? Eu nem escuto tanto, na real. Mas às vezes eu escuto e me leva de volta pra essa época que eu acordava pensando em Melim. Eu ia dormir pensando em Melim. Meu wallpaper era de Melim. Eu imprimia foto de Melim. Você, Bruno, na hora do almoço, será que o Melim almoçou hoje? Era muito isso. Mas aqui a gente tem os grandes hits deles que fizeram eles ficarem bem famosos, que foi Meu Abrigo. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Sim, ouvi dizer Que existe paraíso na terra. e coisas que eu nunca entendi. Coisas que eu nunca entendi, só ouvi dizer. Inclusive, nessa época eu fazia aula de canto e eu só queria cantar a música de Melim. Caramba, arrasou. Aí a gente tem também Sabe aquele, Mafia, aquele funk love? Love Menina, funk, eu não love acredito song. não que isso foi em 2018. É sério? A gente teve vários, e entre eles Amor de Verdade com MC Kekel e... eu me esqueci o nome dela! Na vida pode existir milhares, Mas não vai ser como você. E contigo o amor foi de verdade, que fez minha razão acontecer. Gente, eu amava essa música. É muito boa, ela. Meu Deus, eu Foi de amava. verdade. E aí, agora saindo um pouco desse cenário brasileiro, que tem as melhores músicas, venhamos e convenhamos, a gente teve Havana, Nana, He took me back to East Atlanta, na na na. Thank You Next, da Ariana Grande. Thank you. Next. Thank you. Next. I saw it fake it for my ex. Thank you, so thank you next. A gente teve também da diva Dua Lipa, e agora eu quero deixar uma homenagem A nossa- pra minha amiga, Nossa best. nossa amiga Lara Rafaeli, a ruiva mais real dessa faculdade, Exatamente. que é super fã da Dua Lipa. E se eu pudesse, eu traria um recado da Dua Lipa, mas eu falei com ela no WhatsApp e ela disse que tá muito ocupada e também tá gripada. Ela não pode se esforçar porque ela tem muitos shows aí, eu acho. E ela tá casada também, ela tá Exato. aproveitando aí a lua Mas de mel. enfim, se você é fã da Dua Lipa, você com certeza não é mais fã que Lara Rafaeli. Exatamente. Esse foi o nosso recadinho pra Lara Rafaeli. Por favor, Débora, não corta esse momento. E aí, a gente teve New Rules, né, da Dua I got Lipa. no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em.
nos encerra com as músicas mais babadeiras deste ano. E já pegando no gancho de arte, de música vindo para a área do audiovisual, nos filmes que estavam em alta em 2018, nós temos Bacurau, que é um filme brasileiro, Isso. que é muito bom, muito interessante. Foi tema para assistir em aulas de sociologia, é um filme bem interessante. Temos Minha Vida em Marte. Em 2018 lançou o meu filme favorito, um dos meus filmes favoritos da Marvel, que é Pantera Negra. Eu amo Pantera Negra, a história por si só me aquece. Tivemos a Homem-Aranha no Aranhaverso também. Tivemos Nasce uma Estrela. Tu conhece, Bruna? Mavi, não quero falar sobre Nasce uma Estrela, mas eu quero falar sobre Homem-Aranha no Aranhaverso, porque eu assisti esse filme em 2022, anos depois de 2018, mas que porra! Que porra não, apaga. Que coisa linda é isso aí. Eu tenho que falar, desculpa. Eu sei que esse é seu momento de listar os seus filmes, mas que revolução esse filme trouxe pra animação. Hoje em dia, muita gente tenta copiar o que o Homem-Aranha no Aranhaverso fez, que é misturar. Fracassando. Hã? E acaba fracassando. Exato. Que é misturar várias técnicas, vários estilos. E esse filme tem um trabalho com a cor. E eu amo esse filme porque minha namorada ama esse filme. E o que ela ama, eu também amo. E ele é bem colorido e combina muito com a vibe de nossa Bruninha. E finalizando, tivemos Os Incríveis 2. Vindo pro mundo infantil e teen, que era a nossa época ali, né? A pré-adolescência. Vamos falar, acho que a Bruna tá até emocionada para falar sobre Tudo por um Popstar. Eu faria tudo por um popstar. Dormir na calçada pra te ver passar. Madrugar na fila e nunca reclamar. Gente, aconteceu uma coisa muito engraçada. Posso estar falando? Eu Pode tenho tá medo, falando. gente, às vezes tá falando muito aqui, mas Olha, já falando. Ela gosta bem um pouquinho de falar, gente. Perceberam, né? no episódio passado a gente foi falar sobre filmes de 2016, a gente falou sobre a fada. E eu passei o tempo todo descrevendo tudo para um popstar. Confundindo com a fada, mas esse filme teve um ícone, um divo, o ídolo master de Mavi, Felipe Neto. Ei, peraí, ídolo master não é pra tanto, tá? Tu não lembra não, Mavi? Eu lembro, mas eu falei do Felipe Neto, mas ele não é meu divo master não, viu? Gente, climão. Vamos estar ressignificando as suas palavras, viu, Bruno? Tudo por um popstar teve Mel Maia, Maísa, Clara Castanho Só os divos, né? E Felipe Neto. e Felipe Neto. Que ele João Guilherme. João Guilherme. Felipe Neto, assim, eu acompanhei ele desde 2017. Eu peguei, eu só não fui desde quando ele surgiu na internet, porque eu realmente não tenho idade, mas Felipe Neto é uma pessoa que eu acompanho até hoje. E não fala, e fala que não é fã. Não, eu não sou fã, eu acompanho, é diferente. Fã mesmo eu sou do João, mas isso a gente vai deixar. Mas não tem pra como acompanhar já. porque ele tá sumido. Hã? É fã dele, do João, mas não tem como acompanhar porque ele é sumido. Ei, não fale do meu João não, que ele está aí pra voltar, inclusive, quem quiser estar me patrocinando para ir para o show dele, hashtag me leva, hashtag João eu te quero. Eita, maninha! Vai, continua aí com teus mundos de... Meu mundo teen, nós temos meus 15 anos com a Larissa Manoela. Gente, a Larissa Manoela, ela vai estar sempre nesse período de 2015 até 2020, porque ela é uma diva, né, Bruna? Ela é uma diva, gente. Esse meu filme, meu filme não, né, o dela. Meus 15 anos foi o auge, porque ao mesmo tempo que estava tendo todo o rolê de mostrar o making of da festa dela dos 15 anos, depois lançou esse filme que era como se tivesse uma ligação com um filme dela. Teve a Anitta nesse filme, teve aquela música lá. É aqui no meu quarto, Eu faço meu pacto de ser quem eu sei ser, não Não importa o que acontecer. Eu ando assim, me visto assim, eu danço. Essa música é facinha de tocar no ukulele.
Vai. Voltando, porque eu acabei citando o João e eu preciso enaltecer o meu ídolo. Ele sim é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo. Já fui pro show dele, mas eu preciso ir de novo, porque eu preciso aproveitar mais o show dele. Porque no primeiro e único que eu fui, eu não aproveitei. Por quê? Do jeito. Não vamos pesar o clima. Mas enfim, em 2018 ele consolidou a carreira dele. Lançando o aclamado álbum Lobos, que tem músicas assim maravilhosas. Eu amo esse álbum. Inclusive, tem a música que ele mais detesta da vida dele, que é Imaturo, mas música. É que eu sou frágil, frágil, Ela pesou o clima total, que ela não sabe a letra. Mas, enfim, eu queria abrir essa... Não tava aqui nem na pauta, mas eu quis falar porque eu sou muito, muito fã do João mesmo. Nós tivemos também no mundo infantil e teen a febre dos slimes. Isso aqui, pra quem não sabe, eu estou imitando como, ASMR. como os nossos dedinhos faziam esses sons nas slimes. Eu queria ter feito slime, mas eu acho que na época, assim, eu tava tão fissurada no BTS que eu... Eu tô chocada Deixa eu que tu nunca fez slime. Não, sabe aquelas slimes que já vem prontas? Pronto, eu já tive uma daquela, mas fazer eu nunca fiz. E slime que vem pronta não é slime. Então você está desafiada a me trazer todos os instrumentos para fazer uma slime e a gente vai fazer um slime. Vamos, e eu sei de cor, tá, gente? É cola branca, água boricada, você pode botar também espuma de barbear pra deixar ela fluffy. E eu já fiz um size de slime. Que arraso. Essa Bruna, ela é cheia dos DIY, né? E aí, Mavi? Tu não fez slime, né? Mas tu falou que tu era super fã do BTS. Do BTS, Bangtan Boys. Sim, minha gente, em 2018, menina, tudo que era BTS, eu queria. Tudo. Eu era a maior fã do Jongwoo. Eu era muito fã também do Namjoon. Assim, meu favorito sempre foi o Namjoon. Mas... Teu bias. Hã? Teu bias. Não, era Ultimate, tá? Bias era o Jongwoo. Ah, tá bom. Mas, enfim, o BTS estava aí em alta e tudo na minha vida era BTS. E eles vieram pro Brasil, eu chorei horrores, ao ponto da minha família dizer: no próximo show a gente precisa levar essa menina pro show deles, porque senão ela morre. E aí? Não vou. Eles vão vir pra cá esse ano, mas eu tentei comprar os ingressos, mas temos outras prioridades. Agora eu sou uma pessoa adulta que preciso resolver a minha vida, então não era uma prioridade estar no show do BTS, mas eu estou torcendo pelo sucesso deles. Eita, Mavi, vai fazer muita diferença você torcer pra eles, viu? Tenho certeza. E vindo para as brasilidades, nós temos o passinho da fuleiragem, que eu já puxo o ganho para as nossas séries. Ela tá rindo do passinho da fuleiragem. Por quê? O que era o passinho do Jamal? Era o passinho da fuleiragem naquela época. Era. Por que eu falo pra puxar pra série? Porque o passinho da fuleiragem, ela veio de uma música temática da série La Casa de Papel. Verdade, Mavi. Inclusive no clipe o pessoal usava as roupas da Exatamente. série. Você não pegou a referência, talvez o povo de casa não pegou, mas eu peguei. Ela pegou. Menina, arrasou. Arrasei, né? Mas é isso, gente. Nós tivemos La Casa de Papel em 2018, que é uma série muito legal, muito interessante, que inclusive foi desenvolvendo com o passar dos tempos. E eu amo essa série, ela é muito boa também. Eu recomendo. E não por causa de La Casa de Papel, mas nesse ano tivemos a consolidação das plataformas de streaming, como a Netflix, como a Prime, como A Netflix. a Netflix. Acho que a Netflix era o auge. Era. Inclusive na escola o pessoal falava que a Netflix passe a mostrar. Era verdade. Gente, mas eu lembro desse rolê das séries, porque antigamente a gente dependia muito do que tinha na TV.
E aí começou o pessoal antigamente era bom a Netflix, não sei se tu pegou essa época, que o povo pagava R$20, era 4 janelas. Hoje Ilimitadas. R$20 está limitado. É o acesso da Netflix com anúncio. Antes era 4 telas que podia ter acesso. Né? Era assim, era incrível. Era entendeu? muito bom. Hoje em dia é tipo uma tela. Com anúncio, com porque é o que eu tenho. Não Não tem nenhuma assinatura universitária para ajudar os meros estudantes. Deveria ter mesmo. Pois é, igual o Spotify tem. É por isso, gente, que quando a Netflix pediu pra patrocinar esse episódio, A gente negou. a gente não quis. E aí, Mavi, pesando o clima agora, Vixe, Maria, Bruno tem essa mania de pesar o clima sempre. vamos falar de uma coisa que marcou muito esse ano. A greve dos caminhoneiros, Mavi. Tu lembra? Eu lembro que eu tive que ficar sem aula. E eu achei isso o máximo, porque eu não entendia, né? Eu também fiquei sem aula. E eu acho que foi muito impactante essa greve dos caminhoneiros pra gente entender também o impacto dos caminhoneiros na nossa rotina. Não tinha lanche na escola, não tinha combustível. Assim, as coisas ficaram paradas de verdade. E interessante, né? Porque às vezes a gente nem valoriza direito o trabalho dos caminhoneiros e eles, quando resolveram parar, né, fazer essa greve, a gente sentiu falta e falou, caramba, a gente precisa dos caminhoneiros. Exatamente. E isso é um ponto que eu sei que é um assunto um pouco menos divertido do que a gente tá falando aqui, mas que com o tempo a gente acaba esquecendo, mas essa greve, ela mostrou também o quanto esse trabalho é precarizado e também os riscos que os caminhoneiros sofrem. Exatamente. Né? E a importância deles. Gente, os caras, e também tem as caminhoneiras, né? Não só as sapatonas como eu, mas as caminhoneiras de verdade. E também sofreram com esse impacto, todo mundo. Agora, Bruna, fugindo um pouco dos assuntos pesados, mas infelizmente eu vou pesar o clima de novo. Mas dessa vez com menos peso do que esses assuntos. Em 2018 nós tivemos a Copa do Mundo. E igual a 2018, em 2026 também perdemos. A gente não recebeu o Hexa ainda. Minha gente, meu Deus, como é que a gente faz com essa seleção brasileira? A gente tem que mandar eles parar de divulgar bet, parar de ficar pegando um monte de mulher indo pra festa, pra poder se cuidar e valorizar os salários altíssimos que eles recebem. Exatamente, Bruna. Se eles jogassem com a mesma vontade que eles têm de trair as esposas, a gente já estaria com o Hexa há muito tempo. Mas em 2018, o Brasil caiu para a Bélgica. E o mundo inteiro estava fazendo piada com as quedas do Neymar, que hoje ele, inclusive, em 2026, ele mal entrou no campo. Mas isso é um detalhe, porque no último jogo que o Brasil jogou, foi nas oitavas de final, foi contra a Noruega, ele fez um gol de pênalti, mas não passou de fase, então não teve Brasil. Mavi, mas aproveitando que você está falando do Neymar, eu lembrei de um amigo muito próximo dele, que é o Jair Bolsonaro. E aí a gente teve, em 2018, o grande movimento, super, super forte, que foi o movimento Ele Não, contra o Jair Bolsonaro. E esse movimento, apesar de eu ser criança na época também, eu via assim, Ele Não nos cantos. Eu via nas redes sociais, Ele Não, Ele Não, Ele Não, Ele Não. E no dia que Bolsonaro ganhou, eu chorei. E teve também o acontecido do atentado da faca contra o Bolsonaro, né, Bruna? As fake news no WhatsApp, moldando as conversas de família. Sim, eu acho que 2018, como foi um ano em que também estava tendo um crescimento muito grande das redes sociais, que já vinham crescendo desde 2016, a política se complicou muito, porque era muita fake news nos grupões de WhatsApp. Tanto é que hoje em dia o WhatsApp ele não permite você enviar mensagens, várias mensagens para muitas pessoas ao mesmo tempo, que se dá muito por conta dessa questão também. Exatamente. E hoje em dia muitas pessoas, infelizmente mais velhas, acabam acreditando em várias fake news que
é um tipo de notícia que pode até implicar na vida pessoal dessa pessoa, né? Exatamente. E, inclusive, até quando não são fake news em relação à política diretamente, às vezes tem relação a uma pessoa física que acaba danificando, causando um lixamento público. É uma problemática muito grande. E a gente tá num universo onde a internet ela tem um peso muito grande no psicológico das pessoas. Eu digo isso para as pessoas anônimas, mas também principalmente para as pessoas públicas, né? Exato. Hoje em dia, em 2018 e hoje em dia, a propagação do ódio tá muito grande, tá como se fosse uma avalanche e às vezes as pessoas perdem a mão na hora de escrever comentários e... Enfim, é um assunto que pesou o clima de novo. É um assunto que geraria outro episódio. Exato. Aí, Mavi, ainda sobre as eleições de 2018, a gente teve o atentado, que foi a facada contra o Jair Messias Bolsonaro, que isso foi algo que impactou muito a vida dele, as eleições, gerou mais popularidade para ele também. E no fim do ano, em outubro, a gente teve a eleição do Jair Messias Bolsonaro. Infelizmente. Eu falei anteriormente que eu tinha chorado e eu realmente chorei, porque na época eu queria ser atriz e falavam que ele odiava nordestino. Eu não tinha muita acesso às redes sociais nessa época e eu ouvia muitos burburinhos do pessoal falando, ele odeia nordestino, ele odeia nordestino. Aí eu fiquei achando que eu nunca ia conseguir ser atriz porque ele odiava nordestino. E aí, por isso eu chorei muito quando ele ganhou a eleição. Foi um dia muito triste pra mim. Não só pra você, mas pra mim também e pra muitas pessoas. Mas o mandato dele durou pouco. Graças a Deus. E aí, só encerrando essa categoria de política, a gente entrou no ápice da polarização política que a gente vive até hoje, sempre com esse lado A, B, PT, PL, enfim. Exatamente. Bruna, chega de assunto pesado. Vamos voltar para as redes sociais. Para os supérfluos, né? Para coisas muito, entre aspas, fúteis, porque não são fúteis, mas para animar, né? Porque a gente falou aqui de Bolsonaro. Não, pelo amor de Deus, nem cita esse nome. Aquele que não deve ser nomeado. Mas enfim, trazendo para coisas legais, nós tivemos as trends do TikTok, que teve o desafio do In My Feelings, que é o famoso Kiki. When I love me, when I saw me. O desafio era de dançar pulando para fora de um carro em movimento. Que loucura, né? Eu lembro que as pessoas elas abriam um carro, aí ficava uma pessoa sentada gravando e a pessoa dançando. E a pessoa que tava gravando era a pessoa que tava dirigindo, viu, minha gente? Era? Eu acho que sim. Eu acho, né? Na minha concepção era. Eu lembro que o J-Hope do BTS fez esse desafio e, tipo, o cara dançou pra caramba, né? Então, foi top, então. Foi maravilhoso. Eu lembro que ele tava até com uma blusona cinza, um moletom cinza, com chapéu. Eu era fã mesmo, viu, gente? Mas, enfim. E também tivemos o crescimento absurdo do Instagram através dos stories, que matou o Snapchat. Foi ali que decretamos o velório do Snapchat, porque o Snapchat, ele era uma rede social do Stories. Basicamente, o Snapchat era os Stories e acabou. Mas com a vinda do Instagram para esse tipo de conteúdo, na mesma pegada de Stories, de 30 segundos, 15 segundos, acabou que, como já era uma rede social onde você tinha um perfil, postava no feed, tinha acesso a essas outras ferramentas, acabou que se concentrou tudo num aplicativo só e as pessoas foram crescendo do Snapchat, que eu não sei tu, mas eu era viciada nos filtros dele. Eu não usava o Snapchat, mas eu via muito no YouTube compilados dos Snapchats dos famosos. Dos famosos, tipo Larissa Manoela sempre, Bela Fernandes, toda essa galera. Aí, Mavi,
A gente já passeou por todas essas memórias. Fizemos um balanço geral sobre esse ano de 2018, que foi um pouco caótico, mas também teve as suas partes divertidas. E durante todos esses 3 episódios, a gente acompanhou o nosso crescimento de 2012, 2016, 2018, de criança para adolescente. E como os memes, as músicas, o audiovisual e a política, elas moldaram a memória dessa geração. Exatamente, Bruna. E nós, como pessoas nostálgicas, foi uma alegria gravar esses 3 episódios. Nosso podcast, menina, tu lembra? Foi fruto de uma avaliação de poéticas sonoras, disciplina que a gente paga durante o curso de arte e mídia, e graças ao nosso professor Ian Costa, nós tivemos essa oportunidade de gravar, de ter a experiência com o podcast. Então foi uma alegria estar aqui compartilhando e revivendo momentos que tanto para mim quanto para a Bruna foi impactante. Vocês também tenham trazido um gostinho de nostalgia e que às vezes é sobre relembrar memórias de coisas que aconteceram no passado e se sentir feliz, né, por tudo que a gente viveu. Exatamente. E aí coloquem nos comentários se vocês lembram qual foi o momento mais marcante para vocês durante esse ano, quais foram os seus traumas. E a gente espera ter outra oportunidade de voltar aqui para falar com vocês outro dia. Exatamente. Se você gostou e quer mais episódios de Brubru e de Marvia aqui falando sobre não só coisas do passado, mas coisas atuais, comenta, curte e fala com a gente, porque quem sabe isso pode virar um projeto fixo entre a gente, né? Exatamente. Tchau, gente. Muito obrigada por ouvirem até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Kisses, kisses. Bye, bye.